Eu tinha lá os meus 15 anos de idade e eu tinha uma amiga que ela era 2 anos mais velha do que eu, ou seja, ela tava com 17. Ela era bem mais pra frente, bem mais viajada, bem mais vivida, mais solta, né? Tinha já saído do país algumas vezes, voltado, e eu achava incrível a nossa amizade e as experiências que ela tinha vivido, eu tentava aprender tudo pra mim. Até que, um tempo ali da nossa amizade, ela virou pra mim e falou assim, por que a gente não sai da cidade? Bora pra cidade grande, arrumar um emprego, trabalhar, correr atrás, vamos nós duas. E eu virei e falei, vamos, e eu topei. Lembrando que na época eu tinha um trabalho e um namorado. E assim nós fizemos. Chegamos lá, começamos a procurar um lugar, só que com o dinheirinho que tinha sobrado do meu trabalho, o dinheiro que ela tinha, a gente conseguiu alugar um conjugadinho, que é sala e quarto junto e cozinha, sala, quarto, cozinha junto e um banheirinho, né? E ali a gente começou a morar junto. E a gente só tinha uma cama de casal pra gente poder dividir. E ela já tava trabalhando, porque assim, eu fui depois dela. Ela foi primeiro, depois de uns 3 meses eu fui, né? Então, ela arrumou o cantinho ali, tudo pensando na gente. E eu comecei a querer arrumar emprego. E aí foi a minha primeira luta. Eu não conseguia arrumar emprego, eu não conseguia alguém para me contratar, né? Os dias estavam passando, eu precisava de trabalhar, eu precisava de dinheiro, eu precisava de me manter, eu não sabia o que fazer, eu tava na correria. Até que essa minha amiga vira pra mim e fala que a patroa dela tava precisando de alguém pra limpar a casa, se eu não queria fazer esse serviço. E assim, o que a patroa dela ofereceu era muito pouquíssimo. Não dava pra quase nada, só que era melhor que nada, né? E eu falei, não, eu aceito. E lembrando que eu era muito novinha. E aí eu comecei a trabalhar. E eu fui e ela me chamava umas 2, 3 vezes na semana pra ajudar ela com o serviço doméstico de casa, sabe? Ela lavar as roupas dela, fazer as coisas. E eu falei, não, beleza. E aí a gente eu comecei a conseguir ajudar com o que eu podia, mas ainda era muito pouco. O que eu achava era que essa amiga era muito sem noção, porque morava só nós duas dentro desse mini quarto apartamento, porque um quarto apartamento praticamente, morava só nós duas. E ela levava os amigos dela pra lá, chamava os amigos pra dormir, e às vezes, tipo, os amigos dela dormiam no chão, ou às vezes tinha que dormir todo mundo em cima da cama, em que eu dormia também. Teve uma vez que ela levou um boy pra lá, e ela colocou eu pra dormir no chão, ela forrou as cobertas no chão, depois eu dormi no chão, e os dois em cima da cama, fazendo barulho, sabe? E eu lá no chão, tipo, cara, muito sem noção, sério, muito sem noção. Mas beleza. Até que chegou um momento que a patroa dela me convidou para trabalhar na empresa, uma empresa de têxtil. E eu ia fazer remate de roupa. Ganhava 5 centavos por peça, o que não dava muito no final do mês, né? Mas mesmo assim eu tava ali, tava trabalhando e tal. E eu ia pra casa almoçar e voltava pro trabalho. E aí foi minha rotina. E a gente ia se virando do jeito que dava, e assim, minha amizade com a minha amiga foi ficando um pouco desgastada por conta dessas coisas sem noção que ela fazia, porque ela já tinha um trabalho, ela ganhava mais, então ela pagava mais as contas, então claro que ela se sentia mais na autoridade, né, mandava mais na casa, ela que alugou, ela que chegou primeiro, então, tipo, eu sentia, parece que eu tava incomodando a minha amiga, o que me deixou muito chateada, porque a ideia foi dela, de me tirar da minha zona de conforto da minha casa, né, e a gente já imaginava que mudar de cidade seria uma luta, mas beleza. Até que chegou um dia que eu fui pro trabalho, aí quando eu voltei pra casa no meu horário de almoço, ela foi e virou pra mim e falou, ó, eu acho que não tá dando mais pra gente morar junta, eu acho melhor você procurar um canto pra você, a gente vai ter que se separar, eu quero viver minha vida, ter minhas coisas, e você ter as suas. E na hora eu, tipo, fiquei passada, porque pra onde que eu ia? Onde que eu ia morar? O que eu ia fazer? Eu não conhecia ninguém, tava em outra cidade, ganhava pouco, tipo, ela era tudo que eu tinha, né? Então eu fiquei desesperada. E aí eu fui pro trabalho já no desespero, sabe? Sem saber o que fazer. Terminei o meu trabalho, no final do meu expediente, a minha patroa me chama lá dentro e me demite. Na hora eu caí, assim, eu não acreditei, porque além de eu não ter agora nem onde morar, eu não tinha mais onde trabalhar. E eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, não sabia... Sabe, eu não sabia pra onde que eu ia, eu tava perdida. Só que eu sabia que Deus nunca tinha me desamparado e que alguma coisa ele ia arrumar pra mim. Eu fui pra aula, porque eu tava estudando ainda, né? Eu tava no final do 3º ano, eu fui estudar à noite. Quando eu cheguei na escola, eu comentei com uma colega o que tava acontecendo, que eu não tinha pra onde ir, né? Que minha amiga tinha me mandado embora e que eu ainda tinha sido demitida do trabalho e que eu tava totalmente perdida e não tinha nem onde dormir. Aí ela virou e falou assim, ó, eu vou perguntar pra minha avó, porque tem um quartinho na minha casa sobrando, só mora eu e ela, vou perguntar se você pode ficar lá. Ela falou, tá bom. Aí ela viu com a avó dela, até antes de acabar a aula, ela falou que tava tudo bem, que eu podia dormir na casa dela. Aí eu fui em casa, peguei tudo que era meu, as minhas coisas,
e fui lá pra casa da avó dela. E aí eu cheguei lá, tinha um quartinho pra eu dormir, graças a Deus, e eu comecei a procurar emprego novamente. Eu ia pra aula com a minha amiga, eu voltava da aula com ela, era super divertido. E às vezes a avó dela deixava janta, o que é uma outra historinha, porque a avó dela era assim. Às vezes eu chegava, ela já tinha deixado comida, ela deixava só pouquinha comida, às vezes ela deixava só o osso mesmo, tipo, ela deixava o osso dentro da panela pra não falar que não tinha nada, entendeu? Então eu comia arroz, feijão, e às vezes eu ruía o ossinho pra tentar tirar um pouquinho do caldinho, da carninha, pra não comer só arroz e feijão puro, sabe? E eu sei que era chato, porque querendo ou não, já tava lá, tava na casa, não tava pagando nada, então eu tava vivendo uma situação muito triste. Até que teve um dia que eu lembro que eu cheguei e a avó dela falou assim: ah, minha filha, sobrou comida, mas só pra você, viu? Porque como diz na Bíblia, quem não trabalha não tem direito de comer. Quai, seu app de vídeos curtos.